A redação do jornal A Voz da Cidade já fora um dia o coração pulsante da verdade local. Mas, nos últimos anos, com a queda na circulação e o avanço dos portais digitais, a estrutura envelhecida e o cheiro constante de papel mofado tornaram o lugar quase um túmulo do que foi. Foi nessa atmosfera decadente que a repórter Ana Paula decidiu aceitar uma pauta que ninguém mais queria: catalogar edições antigas para um projeto de digitalização. O que era para ser uma tarefa entediante virou um pesadelo quando Ana encontrou, escondida atrás de um armário de aço oxidado, uma caixa com jornais que nunca foram publicados. As edições estavam datadas entre os anos 1958 e 1962 e traziam manchetes aterrorizantes. Todas elas descreviam mortes brutais, com datas e nomes completos, mas o mais estranho era que nenhuma dessas notícias existia no acervo público ou em qualquer outro jornal da época. Mais assustador ainda, as mortes relatadas nessas matérias começavam a acontecer novamente, uma a uma. Ao tentar entender quem teria criado aquelas edições amaldiçoadas, Ana cruzou os dados e descobriu que cada matéria descrevia crimes idênticos aos de décadas atrás, mas com um detalhe aterrador. Os nomes eram de pessoas vivas. Na mesma semana, um senhor de 80 anos, cujo nome constava na primeira edição, foi encontrado morto em sua casa com o crânio esmagado, exatamente como descrito na reportagem de 1958. No funeral, Ana reconheceu outro nome estampado na próxima edição não publicada. No dia seguinte, aquela pessoa também estava morta. O padrão era inegável. As matérias não previam mortes, elas as causavam. Era como se cada texto impresso selasse o destino da vítima. Desesperada, Ana tentou alertar seus colegas, mas ninguém quis ouvir. Muitos riram. Outros sugeriram que ela precisava de férias. Então, ela decidiu provar. Ana imprimiu uma nova edição, copiando o formato amaldiçoado. Escreveu uma matéria inventada, usando o nome de um editor arrogante que a humilhara semanas antes. Descreveu a causa da morte, o horário exato e o local. Carlos Andrade, encontrado carbonizado na sala de conferências exatamente às 15h32. Dobrou o jornal e o deixou sobre a mesa da sala de reuniões. Às 15h31, ela viu fumaça saindo pela fresta da porta. Gritos ecoaram. Carlos estava lá dentro, em chamas, como se algo invisível tivesse o incendiado. Ninguém viu como o fogo começou. Não havia fontes elétricas, velas ou qualquer explicação plausível. A redação mergulhou. Em pânico, Ana, horrorizada com o poder que agora carregava, guardou os jornais antigos e jurou nunca mais escrever outro nome real. Mas já era tarde demais. Dias depois, alguém publicou por engano uma das matérias da Caixa esquecida em uma seção do Nudo site. A reportagem falava sobre um acidente de ônibus com 19 mortos. Na manhã seguinte, um ônibus da linha 343 capotou na BR-020, matando 19 pessoas, exatamente como estava escrito. O segredo da Caixa começou a vazar, e em fóruns obscuros na Deep Web, pessoas começaram a falar sobre o jornal que mata. Grupos tentaram invadir a redação e um culto se formou ao redor do poder das notícias proféticas. Ana desapareceu. Seu nome apareceu em uma edição inacabada que ela mesma nunca escreveu. A causa: repórter encontrada sem olhos e sem dedos, com a máquina de escrever ainda funcionando ao seu lado. Quando encontraram seu corpo, a máquina realmente estava ativa, digitando frases sozinha, como se a história ainda estivesse sendo escrita, sem autoria, sem fim. Numa cidade onde jornais impressos já não tinham mais valor, um velho jornalista chamado Mauro se recusava a abandonar a redação do Correio Regional. Mesmo aposentado, ele passava seus dias escrevendo colunas fantasmas, edições que nunca seriam lidas, numa impressora desligada há anos.
Todos os dias ele dizia à neta Letícia que ainda havia histórias que precisavam ser contadas. Letícia, recém-formada em jornalismo, achava aquilo uma excentricidade de um homem que não aceitava a modernidade. Até que, em uma manhã nublada de sexta-feira, ela recebeu uma mensagem enigmática no celular: "Não leia a edição de amanhã." A notificação vinha do número de seu avô, que havia falecido na noite anterior, sozinho na redação. O corpo foi encontrado sentado diante da impressora, com um jornal em mãos. Uma edição que ninguém lembrava de ter escrito. O exemplar datava do dia seguinte, e a manchete dizia: "Morte misteriosa no velório de jornalista local." A matéria descrevia a cerimônia de Mauro e citava nomes específicos, incluindo o da própria Letícia. Detalhava com precisão que durante o velório algo aconteceria com os presentes. O texto terminava com a frase: "Os olhos de Mauro se abrirão ao som do terceiro sino." Chocada, Letícia tentou impedir a cerimônia, mas a família insistiu. Às 16 horas, no cemitério da cidade, 3 sinos tocaram. Os olhos de Mauro realmente se abriram por alguns segundos diante de dezenas de testemunhas, e o pânico foi geral. 7 pessoas desmaiaram. Um dos fotógrafos teve um infarto ali mesmo. A cidade mergulhou em boatos e medo. Nos dias seguintes, outras edições começaram a aparecer misteriosamente na redação, cada uma com uma data futura e uma nova tragédia. Acidentes, crimes, sumiços e todas as matérias assinadas por MC, as iniciais de Mauro Costa. Letícia tentou ignorar, achando que tudo era fruto do luto e de coincidências mórbidas. Mas quando encontrou uma edição que mencionava sua própria morte, marcada para a próxima sexta-feira, ela quebrou o silêncio. Levou o jornal à polícia, que riu. Mostrou aos colegas de trabalho, que zombaram. Então, ela decidiu enfrentar o mistério como jornalista. Na madrugada de sexta, Letícia retornou à redação, determinada a descobrir a origem das edições. Ligou todos os computadores e vasculhou os arquivos. Nada. Mas, às 3h33 da manhã, a impressora começou a funcionar sozinha, cuspindo uma nova edição. Ela arrancou o papel antes que terminasse e viu seu nome na primeira linha da manchete. Mas dessa vez, com uma diferença. A matéria ainda estava sendo escrita. Letícia percebeu que enquanto ela estivesse ali, lendo, a matéria não seria concluída. Mas quando ela piscasse, ou saísse, ou morresse, o texto terminaria. Era um jornal que escrevia a realidade com o sangue de quem tentava impedir. Na tentativa desesperada de parar o ciclo, Letícia queimou todas as edições encontradas na redação. A fumaça invadiu a sala como se fosse viva, tomando formas humanas que choravam, gritavam e murmuravam palavras como manchetes perdidas. Um sussurro final ecoou. Notícia que não é lida, não existe. Na manhã seguinte, Letícia desapareceu. Ninguém lembrou de sua existência. Nenhum site continha o nome dela, nenhum registro da faculdade, nenhuma lembrança na mente da mãe. A única pista era uma edição do Correio Regional sobre uma repórter sem nome que escreveu uma história tão real que o mundo a esqueceu para que o jornal pudesse continuar sendo lido. No interior esquecido do estado de Minas Gerais, existia uma gráfica abandonada desde os anos 90 que outrora abrigava o jornal O Observador. Diziam que o último número publicado trazia uma manchete tão perturbadora que os poucos que a leram desapareceram misteriosamente dias depois. A edição nunca foi encontrada, a sede foi lacrada, os arquivos foram confiscados pela polícia e a cidade enterrou o caso como uma lenda maldita. Mas a lenda renasceu quando um youtuber de exploração urbana, Vinícius Trindade, decidiu reabrir a gráfica para um especial de terror no seu canal. O vídeo prometia revelar os bastidores de um dos casos mais obscuros da imprensa brasileira. Ele só não sabia que estava reabrindo a porta para algo que havia sido selado com sangue e silêncio. Vinícius entrou com uma lanterna e 2 câmeras.
O lugar estava coberto de poeira, mas surpreendentemente preservado. Em cima da antiga impressora offset, ele encontrou uma edição incompleta do jornal. Estava datada do dia 1º de julho de 1993, um dia antes da gráfica ser interditada. A capa dizia: "O último sinal. O mundo acaba à meia-noite." Não havia corpo da matéria, apenas a manchete. Curioso, Vinícius ligou a impressora à força e ela, de forma inexplicável, ligou e começou a cuspir novas edições, com folhas quentes e tinta fresca. A câmera registrava tudo. As manchetes mudavam a cada página. O vento parará às 22. A luz se apagará às 23. Seu nome será o último a ser esquecido. E então, por fim, a voz que narra tua morte está dentro do papel. Assustado, Vinícius tentou sair, mas a porta não abria mais. Os vidros estavam opacos, como se o mundo lá fora tivesse deixado de existir. Em pânico, ele ligou a live, ao vivo, transmitindo para seus milhares de seguidores. As pessoas assistiam em choque, enquanto ele lia cada manchete e o ambiente ao redor mudava. A gráfica tremia, os tipos de metal se mexiam sozinhos e vozes antigas começaram a sair da impressora, sussurrando nomes de pessoas no chat da live. Uma das inscritas digitou: "Meu nome está no jornal." Outra: "Meu pai desapareceu após ler isso em 1993. Em menos de uma hora, a live atingiu 50.000 espectadores. E todos começaram a ver seus nomes surgirem no canto inferior da tela, como se estivessem sendo incorporados à próxima edição do Jornal Maldito. Aos gritos, Vinícius suplicava para ser salvo, mas sua voz foi ficando abafada, como se estivesse sendo impressa. A última coisa que a câmera mostrou foi o rosto dele congelado, com a pele marcada como papel amassado e a tinta escorrendo dos olhos. A live caiu à meia-noite. No dia seguinte, nenhum dos espectadores conseguia se lembrar do vídeo. Mas, estranhamente, milhares de impressoras domésticas pelo país ligaram sozinhas durante a madrugada e imprimiram uma única folha. Você leu. Agora é parte da edição. A partir desse dia, boatos surgiram de que toda vez que alguém lê uma notícia esquecida, publicada antes do tempo, algo no mundo real desaparece para dar lugar à previsão. Alguns dizem que há uma versão do O Observador que só aparece em redações falidas, com manchetes do dia seguinte, e que se você ler até a última linha, o mundo ao seu redor começará a reescrever a própria realidade, com você fora dela. Se você gostou dessa história e quer mais relatos sombrios, não esqueça de deixar o like e se inscrever no canal O Lugubre. Ative as notificações para não perder nenhum mistério assustador. Comente aqui embaixo o que achou dessa história e quais temas você quer ver nos próximos vídeos. Confira os links na descrição para conteúdos exclusivos, recomendações e muito mais. Nos vemos no próximo relato, se você tiver coragem.